Shalom. Depois de ser procurado por Filipe e André, que comunicaram a Jesus que alguns gregos, ou seja, alguns não-judeus, estavam buscando o Mestre, Jesus diz para eles: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. E Jesus está falando isso em relação ao momento da crucificação, da revelação da glória do Pai, na expressão de bondade revelada na cruz, no Calvário. Então, quando esse fato está acontecendo, Jesus não apenas diz que é o momento de ser glorificado o Filho, mas ele diz como isso vai acontecer. E aí eu convido você para ler comigo no capítulo 12 do Evangelho de João, o verso de número 24. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Então, quando olhamos essa expressão de Jesus, o que Jesus está falando agora é para esclarecer como é que o Filho do Homem é glorificado na terra, através da cruz, morrendo como grão de trigo. E aí Jesus usa mais uma vez palavras, expressões, imagens do cotidiano, do dia a dia do povo. E então ele fala do trigo. Ele diz, olha, o grão de trigo, se ele cair na terra e ficar ali, ele vai ficar sozinho. E vai ser só ele e acabou. Mas se ele morrer, ou seja, no processo dessa semente ser plantada e ela germinar e então crescer e dar o seu fruto, ali existe um primeiro passo que se chama morrer. A semente tem que morrer para dar frutos. E ele disse, o grão de trigo caindo em terra não morrer, vai ficar ali. Mas se ele morrer, dá muito fruto. Então Jesus está falando de si mesmo. Ele não está falando da semeadura, da plantação. Ele está falando a respeito da sua própria vida. Está dizendo, eu sou o grão de trigo. E para que o Filho do Homem seja glorificado, é necessário que esse grão de trigo, caindo em terra, morra, para que os frutos apareçam. E de fato, eu e você somos os frutos buscados por Jesus. Quando Jesus falou exatamente isso, que o grão de trigo morrendo, ele dá muito fruto, ele olhou adiante, e ele não apenas viu os seus discípulos, mas ele viu a mim e a você. Ele viu a pessoas que vivem hoje, pessoas que ainda virão, ele estava vendo ali naquele momento, incluídas naquela semente imaginária, ou na própria semente da sua vida, e dizendo, esses frutos lá do futuro estão incluídos nessa semente. Então eu quero dizer, Jesus pensou em você, e tudo que ele fez lá atrás, quando entregou a sua vida ali para morrer naquela cruz, ele o fez pensando em você. Ele sabia que você existiria. Ele sabia que você um dia teria a chance de ouvir essa mensagem e então teria a oportunidade de tomar uma decisão. E exatamente por isso, ele olhou e incluiu você nos frutos daquele grão de trigo. Não que isso seja uma coisa automática, porque não é. Mas o propósito de Jesus sempre foi que todas as pessoas o conheçam e, conhecendo a ele, conheçam o Pai. Então esse foi o propósito de Jesus em toda a sua obra de redenção. No entanto, ele dá a chance para que nós tomemos a decisão se o queremos ou não. Por isso, no Evangelho de João, no capítulo 1, verso 12, diz, mas a todos quantos o receberam, ou seja, aqueles que o receberam, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, somos incluídos nesse grão de trigo dando frutos quando cremos. E crer é comprometer a vida com Jesus.